Eu creio que a palavra nessa noite vai nos levar a questionar muitas coisas. E glória a Deus por isso, precisamos ser questionados em muitas coisas. Assim que você achar, dê um grito e diga glória a Deus. Vou te dar um tempinho. Versículo 15. Podemos? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Paizinho, em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja sobre nós, que a palavra do Senhor seja revelada aos nossos corações, e ela seja o nosso alimento para a nossa vida espiritual, que ela seja o nosso alimento, Deus amado, de todo dia, e que ela nos revele o Senhor em cada momento, que ela revele a nós em cada momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Amém e amém. Acho interessante que Pedro fica triste com o Senhor, porque o Senhor por 3 vezes pergunta a ele: Pedro, tu me amas? E essa é a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite. Nós amamos o Senhor? Você realmente ama a Deus? Quero te dar alguns instantes para você refletir sobre isso. Você verdadeiramente ama a Deus? E se você ama a Deus, o que denota isso? O que demonstra esse amor? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Essa pergunta, ela vem de encontro ao mandamento do Senhor. Porque o primeiro mandamento que Deus nos ensina está lá em Mateus 22:37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então nós somos ensinados pela palavra de Deus que todo o nosso amor, tudo o que é gerado dentro de nós deve ser levado ao Senhor, para construir o nosso amor ao Senhor. Tudo que nós aprendemos, todo o cuidado que nós aprendemos, isso deve refletir no nosso amor para com o Senhor. Carol estava aqui tirando a oferta e ela dizendo sobre isso, que nós estávamos entregando a nossa oferta a alguém que nós amamos e confiamos. Então a nossa vida, a nossa existência, ela deve nos levar para amar a Deus cada vez mais. Eu não sei qual é a profundidade do amor que você tem por Deus. Talvez o seu amor não seja tão profundo assim. Talvez o seu amor seja aquele que leva você ainda a desistir dele.
Talvez o seu amor seja aquele que ainda você fica magoado com determinadas coisas. Talvez o seu amor seja aquele amor que você ainda fica cheio de mimimi quando você ouve uma palavra que você não gosta, quando você é chamado a atenção, quando você é colocado debaixo de uma disciplina. Porque o amor que nós devemos ter por Deus deve ser algo muito maior do que tudo isso que nós vivenciamos aqui. E é isso que o Senhor vai nos ensinar agora. Porque o apóstolo Pedro, ele era o mais intenso de todos os apóstolos. E nós vamos ver daqui a pouco como ele se expressava. E antes disso, tenha como propósito amar a Deus. Tenha como ideal de vida amar a Deus. Tenha como projeto de existência amar a Deus. Há algumas semanas, e é tão interessante essas coisas, há algumas semanas, numa determinada maternidade, 2 mulheres fizeram parto naquele dia. E essa história não é tão como é que é a palavra? Tão extraordinária assim, porque isso acontece com muita frequência. Mas os filhos foram trocados. E passado mais ou menos próximo de 1 mês, de que esses filhos haviam sido trocados, a maternidade descobriu o erro. Tomou todas as atitudes legais, foi à polícia, fez a declaração, ao juiz, tudo direitinho, e foram comunicar às famílias. E qual a surpresa nesse momento? É que as famílias entraram em desespero, porque elas não queriam destrocar as crianças. E o argumento de uma das mães era assim: não, mas tem 30 dias que ele está comigo, eu amei ele demais, eu cuidei dele demais, e eu não conheço o outro, eu conheço esse. E isso me chocou. A intensidade do amor liberado sobre essa criança foi capaz de dizer a essa mãe: eu não quero trocá-lo. Eu não quero trocá-lo, eu quero cuidar desse que não é meu. Então, a intensidade do amor que nós precisamos viver com o nosso Senhor, ela deve ser capaz de fazermos coisas surpreendentes para Ele. O nosso propósito de vida é amar a Deus acima de todas as coisas. O nosso crescimento espiritual não é por falarmos em línguas, não é por sabermos cantar, não é por profetizarmos, mas o nosso crescimento espiritual, ele é medido pela intensidade do amor que nós temos para com o nosso Deus. Então, quanto mais eu amo o Senhor, quanto mais intensidade eu tenho, mais os meus atos, as minhas palavras, os meus sentimentos, as minhas posturas determinarão ou demonstrarão o meu amor pelo Senhor. O Senhor não nos chama para muitas coisas na palavra dEle, mas Ele nos chama para um mandamento, que é amar a Ele. Um escriba perguntou a Jesus qual o maior dos mandamentos, e Jesus disse: o maior mandamento é amar a Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. E o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Então nós devemos gastar tempo, gastar energia, ou até melhor, corrigirmos a nossa vida espiritual para um horizonte que é amar a Deus, para um referencial que é amar a Deus. Amar vem de relacionar, conhecer, conviver. É difícil você amar alguém que você não convive com ela, não se relaciona com ela. É difícil imaginar você amar uma pessoa que você nem conhece.
Por isso, o amor verdadeiro é aquele que vem de um relacionamento, de uma convivência, de um conhecimento. Então, se nós desejamos amar a Deus, nós temos que então nos relacionarmos com Ele, conhecer a Ele, ter intimidade com Ele, para que nós verdadeiramente possamos dizer que amamos a Deus. Amamos aquilo ou aquele que conhecemos. Demonstramos nossos sentimentos para com aqueles que nós convivemos, que nós conhecemos e nos relacionamos. Perguntaram a Jesus, ou melhor, Jesus começou a dizer, a pessoa que amava Ele, o que teria que fazer? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, Jesus diz assim: se você me ama, você vai guardar as minhas palavras. Então o Senhor está dizendo que você, para demonstrar o amor a Ele, você tem que ter no seu coração a palavra dEle. E aqui guardar a palavra não é colocar numa caixinha, mas é obedecer a sua palavra, é andar de acordo com a sua palavra, é andar de acordo com o que a palavra de Deus nos determina, nos direciona. Guardar as suas palavras é sinal de alguém que ama a Jesus, porque é através da sua palavra que eu o conheço, que eu o admiro, que eu acho extraordinário, que eu aprendo do seu amor, que eu aprendo o quanto ele é doce, que eu aprendo o quanto ele é amável, que eu aprendo o quanto ele é dedicado ao seu projeto de vida, eu aprendo o quanto ele me ama, eu aprendo o quanto ele quer o meu bem, eu aprendo que ele deu a sua vida para que eu não tenha que morrer. Amém? A Bíblia diz que ainda que venhamos a morrer, nós viveremos. Então, em Cristo Jesus nós não morreremos, nós viveremos. Ele deu a sua vida por mim e por você. Então, eu posso afirmar que Jesus verdadeiramente me ama, verdadeiramente ama você. E se isso não só bastasse, mas na palavra do Senhor, você aprenderá que Ele também cuida de você todos os dias, que Ele quer que você não tenha ansiedade, que você ande no amor dEle, porque se você entende que Ele te ama, descanse o seu coração. Se você entende que Ele realmente ama você, os seus atos, as suas palavras virão em seu encontro para abençoá-lo, para ministrar sobre a sua vida, para lhe dar paz, tranquilidade. Falei domingo passado, Marta e Maria queriam muito dizer: Jesus, eu amo você. E cada uma delas fez de um jeito. Para Marta, aqui eu sempre confundo. Eu vou falar Marta, se não for a Marta é a Maria, tá bom para você? Mas Marta escolheu servir a Jesus. E eu não posso, Maria? Maria resolveu servir a Jesus. E eu não posso aqui condená-la, porque eu imagino no meu coração que Maria foi lá fazer o melhor para ele. Foi lá pegar a farinha de pulba, a mais cheirosa, né, meu amor? Pegou o frango caipira, preparou tudo do bom e do melhor para ele. E ela fez com tanta intensidade que aquilo lhe pareceu até injusto, e ela vai e diz: mas ela não quer me ajudar. Então vamos achar essas duas. E aí Maria está lá sentada aos pés de Jesus, e Jesus está recebendo de Maria, porque ele diz assim: ela escolheu a melhor parte. Mas as duas estão servindo a Ele. Mas Jesus diz
que o melhor desses dois serviços é a intimidade com Ele. Por isso que Ele diz para ela que é melhor parte ela escolheu. Então, o que Jesus está dizendo que amar a Ele, o que alegra o coração desse no nosso amor por Ele é ter intimidade com Ele. Nós sofremos porque nós não temos intensidade de relacionamentos. Nós sofremos porque o nosso relacionamento com o Senhor é quando nós temos necessidades. Nós sofremos porque nós não conseguimos transpor a barreira do natural, e nós vivemos uma vida natural. Nós sofremos porque não entendemos que tudo para nós acontece no reino do Espírito, depois desce para a terra, e nós vivemos o contrário. Nós primeiro fazemos na terra, e depois buscamos o espiritual, e aí nós sofremos. Quantas vezes tomamos atitudes e ações e não perguntamos para o Senhor? Quantas vezes nós assumimos compromissos sem perguntar ao Senhor? Quantas vezes nós tomamos atitudes sem nem ao menos questionar a Ele? Nós queremos ter uma vida com Ele, mas principalmente se Ele não atrapalhar. E nós vamos nos conformando com isso, e perdemos a intensidade do amor, a intensidade da relação. Jesus quer ser aquele que vai na sua frente, Jesus quer ser aquele que vai abrindo as portas para você, Jesus quer ser aquele que vai suprindo a sua vida, Jesus quer ser aquele que vai se relacionando intensamente com você, e tudo vai se manifestando, e as coisas vão acontecendo na sua vida, e as coisas vão se manifestando e vão aparecendo, e você vai verificando que é algo sobrenatural. O Senhor quer ter intimidade conosco. Jesus durante 3 anos esteve na terra, escolheu homens que não tinham nada de especial, e escolheu esses homens para ensiná-los a amar. E por quê, pastor? Porque os judeus, eles amam a Deus, mas eles não têm intimidade com Deus. Tem o conhecimento, mas falta a intimidade, falta o relacionamento. E Jesus veio para inverter a ordem. Eu vim para ensinar o relacionamento, porque o conhecimento vocês têm. E Jesus disse para eles: vocês têm conhecimento até demais. Vocês têm tanto conhecimento de Deus, que vocês colocam coisas que nem vocês dão conta de fazer. Mas eu vim para ensiná-los a intimidade, porque conhecimento sem intimidade é religião, e nós precisamos de ter intimidade. No Evangelho de João capítulo 14, versículo 7, acharam? Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. E não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Entenderam? Filipe está aqui dizendo: eu quero conhecer o Pai. E Jesus está dizendo: mas eu estou há tanto tempo com você, e você não me conhece ainda. E quando a gente não conhece alguém que está há tanto tempo, é porque a gente não tem intimidade, é porque a gente está andando, mas não tem aproximação. Podemos até caminhar juntos, mas sem saber o que se passa com o outro. Talvez a gente experimente isso aqui na casa de Deus.
Talvez você convive com pessoas aqui, mas não sabe o que ela passa na sua casa, não sabe que tipo de problema ela tem, não sabe o quanto ela necessita de ajuda. E nós perdemos a oportunidade de sermos uma bênção na vida das pessoas, porque falta-nos a intimidade. A convivência está estabelecida, porque Jesus diz: Felipe, você está há tanto tempo. Quando ele diz isso, ele está dizendo: você convive comigo há tanto tempo, e você não conhece o Pai? Porque se você vê a mim, você vai ver o Pai. Se você tiver intimidade comigo, você terá intimidade com o Pai. Se você me amar, você amará o Pai. Pedro agora entra no radar. Pedro era o mais intenso dos apóstolos. Pedro foi aquele que, quando Jesus disse aos discípulos que ele ia morrer, muitos discípulos abandonaram ele, e Jesus diz: vocês não vão me abandonar, e o primeiro que se levantou foi Pedro, e disse: Senhor, para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro foi aquele que, quando viu Jesus na madrugada andando sobre as águas, ele não pensa duas vezes, ele grita ao Senhor: Senhor, se o Senhor me mandar, eu vou ter com o Senhor por sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro coloca o pé fora do barco e anda sobre as águas. Eu o admiro por isso, porque 12 apóstolos no mesmo barco, na mesma cena, no mesmo lugar, mas um recebe uma palavra e toma uma postura, e ele é o que anda sobre as águas. Nós estamos no mesmo lugar, na mesma oportunidade, ministrando ao mesmo Senhor, ao mesmo Deus. Um sairá daqui cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus. Aleluias. Pedro corta a orelha do soldado Malco. Ele arranca a espada, e Jesus repreende ele: Pedro, você está louco, Pedro? Eu mando vir uma centena de milhares de anjos aqui e tudo está resolvido. Mas não é isso. Pedro foi aquele que nega Jesus 3 vezes. Pedro tinha tanta intensidade no relacionamento com Deus, mas não tinha conhecimento. Porque Jesus vem avisando a eles, o Senhor vem ministrando a palavra a eles, o Senhor está liberando a palavra profética para eles, o Senhor está dizendo: olha, eu vou morrer, ao 3º dia eu vou ressuscitar, e isso é para que se cumpra a palavra de Deus. O Senhor vai ao batismo, João diz: eu não sou digno de te batizar, e ele diz: faz isso, porque isso é para se cumprir a palavra de Deus. Então o Senhor está trazendo conhecimento, e junto com o conhecimento a intimidade, mas eles não prestam atenção no conhecimento. E quando chega a hora da prova, querido, se você não tem o conhecimento, você não será aprovado. Porque o que nos dá resistência na provação, querido, é a palavra de Deus. O que nos fortalece a fé é a palavra de Deus. O que nos faz ser vencedores, guerreiros vitoriosos, não são cânticos de louvor, é a palavra de Deus. Os cânticos, eles ministram na nossa alma, os cânticos, eles têm o poder de nos acalmar, ou de nos agitar, mas não é isso que nos faz vitoriosos. Os vitoriosos são aqueles que têm a palavra de Deus no seu coração. Que o diabo vem e diz para você: pula daqui, que você vai ser vitorioso, e você diz: está escrito. Jesus, quando vai lutar contra o diabo, contra a sua maior provação, é através da palavra de Deus. Jamais se esqueça disso. Por isso que você tem que ter o conhecimento e a intimidade. Você precisa ter o conhecimento e a intimidade, porque aí verdadeiramente você amará o Senhor. Jesus
tinha um relacionamento com Pedro. E o que ele vê em Pedro? Falta o conhecimento. Aliás, falta o conhecimento. E ele vive pelo relacionamento. E quando ele é provado, a primeira coisa que cai é o relacionamento. Porque ele era tão fiel, ele era tão assim, dizendo: Senhor, eu vou com o Senhor até para a morte. E Jesus diz: Pedro, o galo vai cantar. E antes do galo cantar, você vai negar-me 3 vezes. Jesus agora quer restaurar Pedro. Por quê? Porque depois que Jesus morre, Jesus diz: fiquem em Jerusalém, vocês vão receber poder, vocês vão ser revestidos. E nesse tempo Pedro volta para pescar, que é o que ele sabia. E aqui Jesus tem um encontro com Pedro na praia, porque Jesus precisava acertar com Pedro. Porque depois que a gente conhece a Jesus Cristo, queridos, a nossa vida nunca mais é a mesma. E por mais que você ache que alguma coisa não mudou, mas não creia nisso, porque Deus está trabalhando na sua vida. Muitas decepções têm a ver com o trabalho de Deus na nossa vida. Muitas frustrações têm a ver com o que Deus quer fazer conosco. Então nós precisamos estar sempre ligados, que aquele que nos traz o conhecimento e nos dá a intimidade, está sustentando as nossas vidas. E nada foge ao seu controle. Tudo está debaixo da sua poderosa mão. E o que resta a nós, se temos intimidade e conhecimento? Confiar. Confiar. Eu sempre digo que há uma diferença muito grande entre amar e confiar. Quando eu confio, eu expresso o meu amor cegamente. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que em algum momento algo vai acontecer, porque eu amo meu Senhor. Eu conheço Ele. Eu sei que Ele não vai me deixar assim. Eu sei que Ele virá em meu favor. Tem um homem na palavra de Deus que, em pleno sofrimento, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará por mim. Amém? É alguém que tem intimidade, é alguém que tem conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus faz 3 perguntas para Pedro, e as 3 perguntas aparentemente são iguais. O Senhor pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro afirma para ele: Senhor, o Senhor sabe, eu amo o Senhor. A segunda vez: Pedro, você me ama? E ele diz: Senhor, o Senhor sabe, eu amo o Senhor. E pela terceira vez ele pergunta: Pedro, você me ama? E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo. Quando a gente lê assim, a gente tem uma visão, mas essa visão precisa vir completada com o significado das palavras, para que a gente entenda o que estava se passando naquele momento. Qual foi o problema de Pedro? Intimidade, relacionamento. E onde ele foi ferido? Na intimidade, no relacionamento. Tenho eu que Pedro talvez jamais se aventurasse a se entregar tão intensamente a um líder, a um homem, um pastor, daquela forma. Não se esqueça que Pedro sempre imaginava que Jesus Cristo era o grande guerreiro, era o grande general que viria destruir os seus inimigos. Jesus, quando pergunta pela primeira vez a Pedro, ele usa uma palavra em grego, chamada agapau, e essa palavra significa amor profundo. E ele diz: Pedro, você me ama com amor profundo? E a resposta de Pedro é:
Senhor, tu sabes. E Pedro responde com a palavra em grego chamado filéu. E o que é filéu? Filéu é amor. Filéu é o amor afetivo, de afeição. Por que isso é importante? Porque Pedro ama o Senhor de intimidade. Ele amava o Senhor de intimidade. Ele estava disposto a morrer pelo Senhor, ele só não conhecia. Então Pedro precisava ser restaurado nesta área. Pela segunda vez o Senhor diz: Pedro, agapau. E Pedro diz: Senhor, tu sabes, filéu. Pela terceira vez o Senhor pergunta a Pedro, só que aqui na terceira vez o Senhor não usa agapau, o Senhor usa filéu. Pedro, você me ama com afeição? E Pedro diz: Senhor, tu sabes, eu o amo com afeição. E aqui Pedro está restaurado. Aqui o Senhor está dizendo: Pedro, eu não preciso que você me ame agapau, eu preciso que você me ame filéu. O amor profundo, queridos, ele pode ser até a intensidade do amor afetivo. Se eu perguntar para você: você ama o Senhor? Se eu disser levante a mão, todos vão levantar a mão. Mas se eu perguntar: você tem intimidade com o Senhor? Talvez poucos vão levantar a mão. Aqui o Senhor estava dizendo: Pedro, restaurada a sua vida, é encontrado o seu propósito. E o Senhor diz a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Levanta de onde você está, sacode a poeira, você está restaurado, tem vida para você, tem propósito para você, o Senhor quer que você se levante para fazer, para ajudar aqueles que ainda precisam de você. E eu creio que o Senhor ministra aos nossos corações nessa noite. O Senhor quer que nós o amemos afetivamente. Eu me lembro que assim que eu me converti, a gente às vezes era até repreendido por dizer assim, que a gente queria trazer os sentimentos para dentro do culto, e alguns líderes diziam: não, que tem que ser, tudo natural, e às vezes a gente ficava chocado com isso, mas aí um dia eu li: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o que é o coração? Os sentimentos, a base de toda a emoção nossa. Então eu posso amar ao meu Deus com toda a força das minhas emoções. E ele diz: de toda a tua alma. E quando ele diz de toda a tua alma, de toda a nossa vontade, de toda a nossa vontade de amar ao Senhor, sem reservas, sem que nada nos impeça, eu tenho o desejo de amar intensamente ao meu Senhor. E ele diz: de todo o teu entendimento, porque é razão também. Eu posso, com toda a minha mente, com todo o meu raciocínio, com toda a minha capacidade de organização, eu posso e eu devo amar intensamente ao meu Deus. Então, se nós precisamos ser restaurados nesta noite no amor ao nosso Senhor, nos relacionarmos com Ele, porque Ele nos tirará deste lugar e nos colocará no lugar onde nós andaremos em intimidade com o Senhor. Ele nos fará avançar, não mais agora homens e mulheres naturais, mas agora homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que estão cheios de Deus, cheios da presença de Deus, sendo tratados e ministrados por Deus. Não mais pela nossa vontade, não mais pelo nosso querer, porque nós erramos muito. Quando a gente tem vontade, e muitas vezes a gente deixa passar a vontade.
Quantas vezes você é chamado para orar? Quantas vezes você é inquietado às madrugadas para se levantar? Quantas vezes o Senhor te chama para falar com você? Quantas vezes o Senhor quer ministrar até mesmo com um cântico na sua vida, mas você não ouve? Mas hoje o Senhor quer restaurar essa intimidade. Hoje o Senhor quer nos colocar na presença dEle e derramar sobre a nossa vida. Não há lugar melhor do que a presença do Senhor. Não há lugar melhor. Quando estamos com o nosso Senhor, nós somos curados. Quando estamos com o nosso Senhor, a provisão vem. O Senhor está na praia e diz: tragam a rede. Até aquele momento nada eles tinham pego, mas quando ele diz tragam as redes, eles não conseguem trazer, eles não conseguem pegar as redes de tantos peixes. Sabe, a gente busca atrás de provisão. Queridos, essa provisão está na intimidade, no conhecimento do Senhor. Dele vem toda a provisão. Dele vem toda a provisão. É por isso que você às vezes não entende, porque você alcançou determinados lugares, e você olha para você e diz assim: mas o que eu fiz? Por que eu estou aqui? Você está aqui porque o Senhor está ministrando sobre você. Você está aqui porque a graça dEle está derramada sobre ti. Você está aqui porque o Senhor quer prover na presença dEle sobre a sua vida. Pedro, quando entra na presença do Senhor, ele é restaurado, ele é curado. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé.